Esta noite não chegou até você por acaso. Existe algo silencioso, quase imperceptível, que se reorganiza quando você aperta o play neste exato momento. Não é apenas um vídeo, nem apenas palavras sendo ditas. Há um campo que se abre, um espaço energético que começa a se formar entre a sua atenção, a sua intenção e a vibração que envolve tudo o que diz respeito à sua relação com o dinheiro. Mesmo que a mente ainda tente compreender, algo mais profundo já reconhece. Você está aqui porque esta noite marca um ponto de virada. Talvez você carregue histórias antigas com o dinheiro, experiências de esforço excessivo, medo de faltar, culpa por desejar mais, tensão ao lidar com números, contas, decisões financeiras. Talvez você nem perceba o quanto isso se acumulou no corpo, na respiração, no modo como você reage ao futuro. E é exatamente por isso que este momento existe. Não para forçar mudanças, não para lutar contra padrões, mas para permitir que um novo acordo interno comece a se formar, de forma suave, natural e profundamente transformadora. Enquanto você escuta, não há nada que precise fazer. Seu único papel agora é permitir. Permitir que o corpo desacelere. Permitir que a respiração encontre um ritmo mais calmo. Permitir que a mente solte aos poucos a necessidade de controle. A partir daqui, cada palavra funciona como uma frequência, um ajuste fino, uma reorganização silenciosa do seu campo energético. Mesmo que você durma em algum momento, tudo continua agindo, se alinhando, encontrando novos caminhos dentro de você. Talvez você perceba que ao longo da vida criou associações inconscientes entre dinheiro e peso, dinheiro e preocupação, dinheiro e conflito. Essas associações não são falhas suas. São aprendizados absorvidos, ambientes, histórias repetidas, vibrações coletivas que foram sendo aceitas sem questionamento. Esta noite não vem para julgar nada disso. Ela vem para abrir um portal interno onde uma nova percepção começa a nascer. Uma percepção onde o dinheiro deixa de ser inimigo, deixa de ser ameaça, deixa de ser fonte de tensão e passa a ser reconhecido como energia em movimento, como fluxo, como resposta natural ao alinhamento interno. Ao ouvir estas palavras, você pode imaginar que um portal sutil se abre à sua frente. Não um portal físico, mas um portal de consciência. Ele não exige esforço, ele não pede merecimento. Ele simplesmente se apresenta porque você está pronto para atravessar. Do outro lado desse portal existe uma nova relação com o dinheiro, baseada em confiança, neutralidade, clareza e abundância. Não uma abundância forçada, mas uma abundância coerente com quem você é de verdade. Neste espaço, você começa a perceber que dinheiro responde à vibração. Ele se aproxima quando há abertura. Ele flui quando há permissão. Ele se organiza quando você deixa de tratá-lo como algo separado de você. A energia do dinheiro não está fora. Ela responde diretamente ao modo como você se sente em relação à vida, ao valor que você reconhece em si mesmo, à segurança que você constrói internamente. Esta noite inicia exatamente esse ajuste. Enquanto sua atenção se mantém aqui, talvez seja um bom momento para permitir que a tela fique escura. A ausência de estímulos visuais ajuda sua mente a se aquietar, ajuda o corpo a entrar em um estado mais receptivo, mais profundo, mais sensível às frequências sutis que estão sendo transmitidas agora. Mesmo que você apenas ouça,
Mesmo que não acompanhe conscientemente cada frase, tudo continua trabalhando a seu favor. Você pode começar a sentir uma mudança na respiração, talvez mais lenta, talvez mais profunda. Cada respiração funciona como um convite para que antigas tensões relacionadas ao dinheiro sejam dissolvidas sem esforço. Não é preciso revisitar memórias dolorosas. Não é necessário reviver situações difíceis. A energia sabe exatamente onde tocar, onde ajustar, onde reorganizar. Sua função é apenas não resistir. Neste campo que se forma, mantras silenciosos começam a se estabelecer. Não como frases repetidas mecanicamente, mas como estados internos. O estado da confiança, o estado da abertura, o estado da receptividade, o estado da permissão. Cada um desses estados atua como um ímã natural, alinhando você à lei da atração de forma madura e consciente. Não se trata de desejar desesperadamente. Trata-se de vibrar de forma coerente com aquilo que você está pronto para receber. Você começa a perceber que a manifestação não é um evento distante. Ela é um reflexo contínuo do seu campo interno. Quando o campo se reorganiza, a realidade responde. Quando a relação com o dinheiro se torna mais leve dentro de você, o fluxo externo acompanha. Este vídeo não promete soluções mágicas. Ele oferece algo muito mais poderoso, uma mudança de base, um novo ponto de partida, um realinhamento silencioso que continua atuando muito além deste momento. Talvez você sinta uma sensação de descanso ao imaginar que não precisa mais lutar contra o dinheiro, que não precisa provar valor através do cansaço, que não precisa viver em estado constante de alerta. Esta noite ensina ao seu sistema que é seguro relaxar e prosperar ao mesmo tempo, que é possível dormir enquanto a vida se reorganiza, que é permitido receber sem culpa. Se em algum momento você sentir vontade, permita-se demonstrar essa abertura de forma simples. Curta este vídeo como um gesto simbólico de compromisso com essa nova relação que está nascendo. Se sentir, deixe um comentário afirmando que você está pronto para viver uma relação mais consciente e harmoniosa com o dinheiro. E se este espaço fizer sentido para você, estar inscrito no canal mantém essa vibração ativa, disponível, recorrente na sua vida. Tudo isso pode acontecer de forma leve, sem quebrar o fluxo, apenas como parte natural desse alinhamento. A partir daqui, cada minuto aprofunda esse estado. Cada palavra atua como um ajuste fino. Cada pausa permite que o corpo integre. Esta noite não é sobre pensar mais, é sobre sentir diferente. É sobre permitir que o dinheiro deixe de ocupar um lugar de tensão e passe a ocupar um lugar de parceria na sua vida. Você não precisa acompanhar conscientemente tudo o que será dito. Basta permanecer, basta ouvir, basta permitir. O portal já está aberto, a nova relação já começou. À medida que este campo continua se estabilizando dentro de você, algo começa a mudar na forma como o seu corpo reage à ideia de dinheiro. Não é uma mudança brusca, nem algo que precise ser percebido imediatamente pela mente racional. É mais sutil do que isso. É como se o sistema interno que sempre esteve em estado de vigilância começasse pouco a pouco a baixar a guarda. O corpo entende antes da mente. O corpo reconhece quando é seguro relaxar. E agora, neste exato momento, ele começa a receber esse sinal.
Você pode perceber que o dinheiro sempre esteve associado à tensão, porque, em algum nível, ele foi confundido com sobrevivência. Sobreviver gera medo. Medo gera contração. Contração bloqueia o fluxo. Esta noite, começa a desfazer esse nó invisível. O dinheiro deixa de ser visto como ameaça e passa a ser reconhecido como energia neutra, responsiva, inteligente. Energia que se move em direção ao alinhamento, não ao desespero. Enquanto você escuta, imagine que cada célula do seu corpo começa a aprender uma nova linguagem, a linguagem da abundância tranquila. Não aquela abundância agitada que exige correria, comparação ou sacrifício constante, mas uma abundância estável, que se constrói a partir da coerência interna. Essa linguagem não força resultados, ela ajusta frequências, e quando a frequência muda, a realidade responde de forma natural. Talvez você perceba que, por muito tempo, tentou manifestar dinheiro apenas com pensamentos positivos, afirmações repetidas ou desejos intensos. E talvez tenha sentido frustração quando isso não funcionava como prometido. O que está acontecendo agora é diferente. Aqui a manifestação começa no corpo, no sistema nervoso, no campo emocional. É ali que os verdadeiros bloqueios se formam e é ali que eles começam a se dissolver. A energia segue a atenção, mas ela se fixa na emoção. Se o dinheiro sempre veio acompanhado de ansiedade, culpa ou medo, essa emoção se tornou o verdadeiro imã. Esta noite, ensina ao seu campo interno uma nova emoção de base, uma sensação de segurança silenciosa, uma percepção de que é possível existir, respirar e confiar ao mesmo tempo. Essa sensação se torna o novo ponto de atração. Enquanto sua respiração se mantém suave, você pode imaginar que um fluxo começa a se organizar à sua volta. Não como algo que invade, mas como algo que se encaixa. O dinheiro começa a encontrar caminhos porque você começa a permitir passagem. Não é necessário visualizar valores específicos, não é necessário pensar em números. O mais importante agora é permitir que a vibração da confiança substitua a vibração da expectativa tensa. Neste estado, mantras começam a se formar de maneira orgânica. Não precisam ser ditos em voz alta. Eles se manifestam como estados internos. O mantra da permissão, o mantra da suficiência, o mantra da abertura. Cada um deles atua como um ajuste fino na lei da atração, alinhando você a experiências que refletem esse novo estado. O universo não responde ao que você pede. Ele responde ao que você sustenta. Talvez você comece a sentir uma leveza diferente no peito, no abdômen ou nos ombros. Regiões que costumavam carregar o peso do futuro começam a relaxar. Isso é importante. Um corpo relaxado manifesta com mais facilidade. Um corpo em constante tensão envia sinais de escassez, mesmo quando a mente tenta pensar positivo. Agora, corpo e intenção começam a caminhar juntos. Este é um bom momento para reforçar algo essencial. Você não precisa vigiar seus pensamentos, não precisa corrigir tudo o que surge na mente. A tentativa de controle excessivo cria resistência. O que transforma de verdade é a repetição de estados internos coerentes. E este estado de calma, confiança e abertura começa a se tornar familiar agora. Se em algum momento o sono se aproximar, permita. Dormir não interrompe o processo. Pelo contrário, durante o sono, a mente consciente se afasta
e o campo subconsciente se torna ainda mais receptivo. As frequências continuam sendo integradas, as reorganizações continuam acontecendo. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo em seu favor. Você pode perceber que o dinheiro, quando visto como energia, responde à clareza. Quanto mais claro você se torna internamente, menos conflito existe no fluxo externo. Clareza não significa saber exatamente como tudo vai acontecer. Clareza significa confiar que existe uma inteligência maior organizando caminhos, encontros, oportunidades e soluções. Esta confiança começa a se instalar agora, não como crença forçada, mas como sensação. Neste campo, a ideia de portal se aprofunda. Você não está apenas observando um portal, você está atravessando. Cada minuto aqui é um passo simbólico para fora de padrões antigos, padrões de luta, de esforço excessivo, de repetição de perdas. Esses padrões não precisam ser combatidos. Eles se dissolvem quando deixam de receber energia emocional. Talvez você perceba que a abundância verdadeira não chega quando você está tenso, mas quando você está alinhado. Não chega quando você implora, mas quando você permite. Não chega quando você se compara, mas quando você se reconhece. Esta noite planta exatamente essa semente. Uma semente que continua crescendo mesmo quando você não está pensando nela. Enquanto você permanece nesse estado, seu campo começa a enviar novos sinais. Sinais de abertura, sinais de receptividade, sinais de neutralidade em relação ao dinheiro. E o universo responde a sinais, não a pedidos ansiosos. Essa é a base mais sólida da lei da atração. Nada precisa ser acelerado. Nada precisa ser provado. Este é um processo de realinhamento, não de esforço. Você está exatamente onde precisa estar. O ritmo está correto. O tempo está correto. E quanto mais você relaxa dentro desse estado, mais fácil se torna para o dinheiro encontrar o seu lugar na sua vida. Permaneça ouvindo, permaneça permitindo. Tudo continua se organizando, camada por camada, frequência por frequência, de forma silenciosa e eficiente. Agora que o campo já está mais estável, você pode perceber algo importante acontecendo em segundo plano. Antigas programações começam a perder força, não porque você esteja lutando contra elas, mas porque deixam de encontrar sustentação emocional. Durante muito tempo, certas ideias sobre dinheiro se repetiram de forma automática dentro de você. Ideias herdadas, observadas, absorvidas sem questionamento. A crença de que é preciso sofrer para ganhar. A sensação de que o dinheiro sempre vem acompanhado de preocupação. O hábito de esperar que algo dê errado quando tudo parece bem. Essas programações não precisam ser confrontadas. Elas simplesmente começam a se dissolver quando você muda o estado a partir do qual se relaciona com a vida. Enquanto você continua ouvindo, seu sistema interno aprende algo novo. Aprende que segurança não depende apenas de controle externo. Aprende que estabilidade pode ser um estado interno antes de se tornar uma condição externa. Aprende que prosperidade não é um evento distante, mas uma vibração cultivada no presente. Essa aprendizagem acontece de forma silenciosa, quase imperceptível, mas profundamente eficaz. Você pode imaginar agora que cada pensamento antigo relacionado à escassez se torna mais leve, menos denso, menos convincente. Não é necessário empurrá-los para fora.
Eles se tornam irrelevantes quando deixam de ressoar com quem você está se tornando. A vibração da abundância não entra em conflito com a escassez. Ela simplesmente ocupa outro espaço. E quando ocupa, o antigo perde lugar naturalmente. Talvez você comece a sentir que sua relação com o dinheiro sempre foi, na verdade, uma relação consigo mesmo, com o seu valor, com a sua confiança, com a sua sensação de merecimento. Esta noite traz um ajuste delicado nesse ponto. Não como uma afirmação forçada de merecimento, mas como um reconhecimento tranquilo. Você existe, você contribui, você troca energia com o mundo. E o dinheiro é uma das formas dessa troca se materializar. Enquanto sua respiração segue calma, seu corpo começa a associar dinheiro à neutralidade e segurança. Essa associação é fundamental. Um sistema nervoso relaxado permite que oportunidades sejam percebidas, permite que decisões sejam tomadas com clareza, permite que escolhas financeiras deixem de ser reativas e passem a ser conscientes. A abundância começa exatamente aí. Você pode sentir que, ao relaxar, algo dentro de você se expande. Não é euforia, é espaço. Espaço interno cria passagem. Passagem cria fluxo. Fluxo cria manifestação. Essa sequência não precisa ser controlada. Ela acontece quando você permite que cada etapa cumpra seu papel no tempo certo. Neste estado, mantras internos continuam se formando, não como frases repetidas, mas como sensações recorrentes. A sensação de que há o suficiente, a sensação de que você pode confiar mais, a sensação de que não precisa antecipar problemas que ainda não existem. Cada vez que essas sensações se repetem, a vibração se fortalece. E quanto mais ela se fortalece, mais coerente se torna com experiências de prosperidade. Talvez você perceba que o dinheiro responde melhor quando não é colocado no centro do medo. Ele flui com mais facilidade quando é integrado à vida de forma natural. Esta noite ensina exatamente isso. Você não precisa pensar em dinheiro o tempo todo para atraí-lo. Você precisa apenas não bloqueá-lo com tensão constante. A calma se torna o novo convite. Se o sono começar a se aprofundar, não resista. Dormir é um sinal de que o corpo confia no processo. Durante o sono, camadas mais profundas da mente absorvem essas novas referências. Mesmo que você não se lembre de tudo ao acordar, os efeitos continuam se manifestando em escolhas mais alinhadas, em reações mais equilibradas, em uma relação mais saudável com o fluxo da vida. Você pode imaginar agora que cada experiência financeira futura começa a ser filtrada por esse novo estado interno. Situações que antes gerariam ansiedade passam a gerar observação. Decisões que antes seriam impulsivas passam a ser mais conscientes. O dinheiro deixa de ser um gatilho emocional e passa a ser uma ferramenta neutra, disponível para servir a sua vida. Neste ponto, a lei da atração atua de forma mais madura, não baseada em desejo intenso, mas em coerência vibracional. O que você sustenta internamente começa a se refletir externamente porque não há mais conflito entre intenção e emoção. Quando emoção e intenção caminham juntas, a manifestação se torna uma consequência natural. Permaneça nesse estado. Não há pressa, não há expectativa, há apenas permissão. Permissão para que essa nova relação com o dinheiro continue se consolidando enquanto você descansa, enquanto você dorme,
enquanto a vida segue se reorganizando em silêncio. Tudo está acontecendo no ritmo certo. Nada está atrasado, nada está fora do lugar. E quanto mais você se entrega a essa sensação de confiança, mais o fluxo encontra caminhos para se expressar na sua realidade. Agora que o seu campo interno já está mais receptivo, algo muito importante começa a se firmar dentro de você: a sensação de estabilidade. Não aquela estabilidade baseada em garantias externas rígidas, mas uma estabilidade viva, flexível, que nasce da confiança interna. Essa mudança é sutil, porém decisiva. Quando a estabilidade deixa de depender exclusivamente do controle e passa a ser um estado interno, o dinheiro começa a responder de forma diferente. Durante muito tempo, a instabilidade financeira esteve associada a um sentimento constante de alerta. Mesmo em momentos de ganho, havia a expectativa de perda. Mesmo em fases de crescimento, havia o medo da queda. Esse estado de vigilância contínua cria um ruído vibracional que interfere diretamente no fluxo. Esta noite, esse ruído começa a se dissolver, não porque você o combate, mas porque você aprende a descansar internamente. Enquanto você continua ouvindo, permita que essa ideia se assente com suavidade. É seguro confiar, não no sentido de ignorar a realidade, mas no sentido de reconhecer que existe uma inteligência maior organizando movimentos, oportunidades, encontros e soluções. Essa inteligência não trabalha sob tensão. Ela responde à clareza e à abertura. Quanto mais você relaxa, mais espaço ela encontra para agir. Você pode começar a perceber que a prosperidade verdadeira não exige pressa. A pressa nasce do medo de perder. A confiança nasce da sensação de continuidade. Quando você sente que a vida continua te sustentando, mesmo nos intervalos, o dinheiro deixa de ser visto como algo que precisa ser agarrado com força. Ele passa a ser visto como algo que circula, que entra, que sai, que retorna em novas formas. Esse ajuste interno cria uma mudança profunda na vibração que você emite. Não é algo que você precise afirmar ou declarar. É algo que se sente. O corpo começa a operar em um ritmo mais coerente. A mente começa a soltar cenários de catástrofe que antes pareciam automáticos. O coração começa a aceitar a possibilidade de uma relação mais leve com o dinheiro. E essa aceitação muda tudo. Imagine agora que o seu campo energético se expande um pouco mais, não de forma intensa, mas estável, como um espaço que se alarga para acomodar mais fluxo sem gerar tensão. Esse espaço interno é essencial. Sem espaço, não há circulação. Sem circulação, não há prosperidade sustentável. Esta noite, cria espaço dentro de você. Talvez você perceba que, ao longo da vida, associou crescimento financeiro a sacrifício extremo, como se ganhar mais exigisse perder paz, tempo ou saúde. Essa associação começa a se desfazer aqui. O seu sistema aprende que é possível prosperar mantendo equilíbrio, que é possível crescer sem se violentar, que é possível receber sem se sobrecarregar. Enquanto essa compreensão se instala, a energia do dinheiro começa a encontrar um campo mais amigável dentro de você. Ela responde à sensação de permissão. Quando não há resistência, o fluxo se organiza. Isso não significa que tudo acontece instantaneamente. Significa que os caminhos começam a se abrir com menos fricção. As decisões se tornam mais claras.
as oportunidades se tornam mais visíveis. As escolhas se tornam mais alinhadas. Se em algum momento o sono se aprofundar ainda mais, isso é um sinal positivo. Um corpo que dorme profundamente é um corpo que confia. E um campo que confia se torna altamente magnético. Mesmo que você não acompanhe conscientemente cada palavra, o processo continua acontecendo. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo, ajustando, reorganizando. Neste estado, você começa a perceber que a manifestação não acontece apenas no resultado final, mas no percurso. Pequenos sinais começam a surgir, pequenas sincronicidades, pequenas decisões que parecem simples, mas que mudam trajetórias. Nada disso precisa ser forçado. Quanto mais você solta, mais a vida responde. A lei da atração, nesse ponto, deixa de ser um conceito mental e passa a ser uma experiência prática. Você percebe que aquilo que sustenta internamente começa a se refletir de forma quase natural no externo. Não porque você pediu, mas porque você se tornou compatível. Compatibilidade vibracional é o verdadeiro motor da prosperidade. Você pode sentir agora uma sensação de aterramento suave, como se seus pés estivessem mais firmes, mesmo deitado. Essa sensação é importante. Um campo bem ancorado manifesta com mais estabilidade. A abundância que chega a um campo instável tende a ir embora rapidamente. A abundância que chega a um campo estável tende a permanecer e crescer. Permaneça nesse estado de confiança tranquila. Não há necessidade de antecipar o futuro. Não há necessidade de revisar o passado. O presente está sendo reorganizado agora, e é a partir dele que o novo se constrói. Tudo continua se alinhando, camada por camada, frequência por frequência, de forma silenciosa, consistente e segura. Neste ponto do processo, algo começa a se ajustar de maneira muito delicada e profunda. A forma como você reconhece o próprio valor. Não como uma ideia intelectual, nem como uma afirmação repetida, mas como uma sensação silenciosa que se instala no fundo do peito. Essa sensação não pede validação externa. Ela simplesmente existe. E quando o valor interno se estabiliza, a relação com o dinheiro muda automaticamente. Durante muito tempo, talvez você tenha tentado conquistar valor por meio do esforço excessivo, da entrega além do limite, da necessidade de provar algo. Esse padrão cria desgaste e, muitas vezes, afasta a prosperidade em vez de atraí-la. Esta noite, ensina algo diferente ao seu campo interno. Ensina que o valor não precisa ser conquistado. Ele pode ser reconhecido. E esse reconhecimento muda completamente a vibração que você emite para o mundo. Enquanto você continua ouvindo, seu sistema começa a associar dinheiro à troca equilibrada. Você oferece algo ao mundo. O mundo responde. Sem dívida emocional, sem culpa, sem a sensação de que sempre precisa fazer mais para merecer receber. Essa neutralidade é poderosa. Ela cria estabilidade no fluxo e permite que a prosperidade se construa de forma contínua, não apenas em picos temporários. Você pode perceber que, quando o merecimento deixa de ser questionado, o corpo relaxa ainda mais. Ombros soltam, mandíbula desacelera, respiração encontra um ritmo confortável. Essas respostas físicas são sinais claros de alinhamento. Um corpo que se sente digno não entra em estado de luta, e um corpo fora da luta se torna altamente receptivo. Neste estado,
a energia do dinheiro encontra um campo coerente. Não há mais conflito entre desejar e receber. Não há mais tensão entre querer e permitir. O dinheiro começa a ser visto como consequência de um alinhamento interno, não como algo que define quem você é. Essa mudança é sutil, mas transforma tudo. Imagine agora que o seu campo energético se organiza como um espaço estável, capaz de sustentar crescimento sem perder equilíbrio, como uma base firme que permite expansão sem colapso. Essa imagem ajuda o sistema interno a compreender que prosperar não significa perder paz. Prosperar significa ampliar possibilidades, mantendo o centro estável. Talvez você perceba que, ao longo da vida, associou ganhos financeiros a responsabilidades excessivas ou a perdas em outras áreas. Essa associação começa a se desfazer agora. O seu campo aprende que é possível crescer mantendo leveza, que é possível receber mantendo presença, que é possível avançar mantendo descanso interno. Enquanto essa compreensão se instala, pequenos ajustes começam a acontecer de forma espontânea. Pensamentos se tornam menos reativos. Emoções se tornam menos intensas diante de temas financeiros. Decisões começam a surgir com mais clareza. Nada disso precisa ser forçado. Quando o campo muda, o comportamento acompanha naturalmente. Se o sono se aprofundar neste momento, permita. O sono é um aliado poderoso desse processo. Durante o descanso, o subconsciente integra essas novas referências com ainda mais facilidade. Mesmo que você não perceba conscientemente, as mudanças continuam se consolidando em camadas mais profundas. A lei da atração aqui atua de forma silenciosa e consistente, não como um evento espetacular, mas como uma reorganização contínua. O que antes parecia distante começa a se aproximar porque não encontra mais resistência interna. O que antes parecia difícil começa a se tornar mais simples porque o conflito diminui. Você pode sentir agora uma sensação de tranquilidade diferente. Uma tranquilidade que não depende de garantias imediatas. Uma tranquilidade que nasce da confiança no próprio campo. Essa tranquilidade se torna um sinal claro para a vida de que você está pronto para sustentar mais fluxo, mais recursos, mais possibilidades. Permaneça nesse estado. Não há necessidade de antecipar resultados. Não há necessidade de criar expectativas rígidas. O que está sendo ajustado agora é a base. E quando a base muda, tudo o que se constrói sobre ela também muda. Tudo continua se organizando de forma silenciosa, coerente e alinhada com quem você está se tornando. À medida que este estado interno se consolida, algo muito sutil começa a acontecer na forma como você se posiciona diante das escolhas. Não escolhas dramáticas, nem grandes decisões que exigem esforço imediato, mas escolhas pequenas, quase imperceptíveis, que moldam o seu campo diariamente. A forma como você pensa ao acordar, a maneira como reage a uma despesa inesperada, o tom emocional com que imagina o futuro. Essas escolhas silenciosas sempre estiveram criando resultados, mesmo quando você não percebia. Agora, elas começam a se alinhar com essa nova relação que nasce entre você e o dinheiro. Você pode perceber que quando a vibração interna muda, a necessidade de controlar tudo diminui. O controle excessivo surge do medo. Quando o medo se dissolve, o controle perde a função. No lugar dele, surge algo mais eficiente: presença.
Estar presente permite perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Permite agir com mais clareza. Permite responder em vez de reagir. Esse estado é profundamente magnético. Enquanto você continua ouvindo, seu sistema começa a reconhecer que a manifestação não acontece apenas no plano do desejo, mas no plano da coerência. Coerência entre o que você sente, o que você pensa e o que você escolhe. Quando essas três camadas se alinham, o dinheiro começa a fluir com menos obstáculos. Não porque você forçou, mas porque você deixou de criar conflito interno. Talvez você comece a perceber que, em muitos momentos do passado, desejava prosperidade enquanto sustentava internamente a expectativa de dificuldade. Desejava abundância enquanto antecipava perdas. Desejava crescimento enquanto temia responsabilidade. Essa ambivalência cria um campo instável. Esta noite, ensina o seu sistema a sair dessa duplicidade, não exigindo pensamentos perfeitos, mas cultivando estados internos mais coerentes. Imagine agora que cada escolha sua passa a ser feita a partir de um ponto mais calmo. Mesmo escolhas simples carregam uma vibração diferente quando são feitas sem urgência interna. Essa mudança impacta diretamente a forma como o dinheiro responde. O fluxo financeiro é sensível ao estado de quem o recebe. Ele se organiza melhor em campos que não estão em constante tensão. Enquanto sua respiração se mantém suave, você pode sentir que a relação com o tempo também começa a mudar. A ansiedade pelo futuro diminui. A necessidade de resultados imediatos perde força. No lugar disso, surge uma sensação de continuidade, uma percepção de que os movimentos certos acontecem no tempo certo, quando você está alinhado com eles. Esse alinhamento não é passivo, ele é receptivo. Receptividade não significa esperar sem agir, significa agir a partir de um estado interno mais claro. Ação alinhada gera resultados sustentáveis. Ação reativa gera desgaste. Esta noite ensina ao seu campo interno a reconhecer a diferença entre esses dois estados. Talvez você perceba agora que o dinheiro responde muito mais à clareza emocional do que à insistência mental. Quando o emocional está calmo, a mente encontra soluções com mais facilidade. Quando o emocional está tenso, a mente entra em repetição. Ao acalmar o emocional, você abre espaço para novas ideias, novas percepções, novas possibilidades de manifestação. Neste estado, mantras silenciosos continuam se estabelecendo como sensações recorrentes. A sensação de que você pode confiar mais nas suas decisões. A sensação de que não precisa se punir por erros passados. A sensação de que o aprendizado financeiro faz parte do caminho e não define seu valor. Essas sensações se tornam a base da sua nova relação com o dinheiro. Se o sono se aprofundar agora, permita. Dormir não interrompe a reorganização. Pelo contrário, durante o sono, o subconsciente integra essas novas referências com ainda mais profundidade. Mesmo que você não acompanhe conscientemente tudo o que é dito, seu campo continua absorvendo as frequências que estão sendo transmitidas. Você pode imaginar que cada decisão futura relacionada ao dinheiro começa a ser filtrada por esse novo estado interno. Não mais pelo medo, mas pela clareza. Não mais pela urgência, mas pela presença. Não mais pela escassez, mas pela confiança.
Esse filtro muda completamente a experiência financeira ao longo do tempo. A lei da atração, nesse ponto, deixa de ser algo que você tenta aplicar e passa a ser algo que acontece naturalmente. Você se torna compatível com aquilo que deseja receber porque deixa de enviar sinais contraditórios. O campo se torna estável e estabilidade atrai continuidade. Permaneça nesse estado. Não há necessidade de entender tudo racionalmente. O entendimento mais importante acontece no nível da sensação. E essa sensação de calma, alinhamento e confiança continua se aprofundando agora, enquanto você descansa, enquanto você solta, enquanto a vida segue se reorganizando de forma inteligente ao seu redor. Agora que esse estado interno está mais familiar, algo começa a se tornar evidente de uma forma muito tranquila. A vida responde quando você deixa de resistir. Não como uma reação imediata, mas como uma sequência de pequenos encaixes que, vistos em conjunto, mudam completamente a experiência com o dinheiro. Essa é a base da sincronicidade. Não é sorte, não é acaso, é alinhamento. Você pode perceber que, quando o medo diminui, sua percepção se expande. O que antes parecia invisível começa a ser notado. Ideias surgem com mais naturalidade. Caminhos que antes não faziam sentido passam a se conectar. Pessoas aparecem no momento certo. Informações chegam quando são necessárias. Tudo isso sempre esteve disponível, mas o estado interno precisava estar mais silencioso para perceber. Enquanto você continua ouvindo, o seu campo aprende algo essencial. Você não precisa empurrar a vida para que ela se mova. Existe um ritmo próprio de organização que funciona melhor quando você coopera em vez de resistir. Cooperar aqui não significa se anular. Significa confiar no fluxo enquanto mantém presença. Esse equilíbrio é o que permite que a abundância se expanda de forma contínua. Talvez você perceba que, por muito tempo, associou dinheiro à luta constante, como se fosse necessário estar sempre atento, sempre preocupado, sempre antecipando riscos. Esse estado cria um cansaço profundo que afeta não apenas o corpo, mas também a capacidade de perceber oportunidades. Esta noite dissolve essa associação. O seu sistema começa a entender que prosperar pode ser um processo mais orgânico, mais inteligente, mais alinhado. Imagine agora que você se move pela vida com um pouco mais de confiança. Não uma confiança arrogante, mas uma confiança silenciosa. Essa confiança muda a forma como você fala, como você escolhe, como você reage. E essas mudanças sutis alteram diretamente o tipo de experiências que retornam até você. O dinheiro responde a essa vibração com mais facilidade porque não encontra tensão no caminho. Neste estado, a energia da manifestação se torna mais refinada. Não se trata mais de querer algo específico com ansiedade. Trata-se de permitir que aquilo que é coerente com o seu campo encontre você. Essa diferença é fundamental. O desejo ansioso cria bloqueio. A permissão consciente cria passagem. Você pode começar a perceber que a abundância se manifesta primeiro como sensação. Sensação de apoio. Sensação de continuidade. Sensação de que você não está sozinho no processo. Quando essa sensação se instala, os resultados externos começam a acompanhar. Não como um evento isolado, mas como um fluxo mais estável ao longo do tempo. Enquanto sua respiração permanece calma, você pode sentir que o corpo se ajusta ainda mais a esse novo ritmo.
A mente desacelera. O futuro deixa de ser uma fonte constante de preocupação. O presente se torna mais confortável. Essa mudança no estado presente é o que realmente transforma a relação com o dinheiro. O dinheiro sempre responde ao agora, não às projeções ansiosas do amanhã. Se o sono se aprofundar neste momento, permita. Dormir é um sinal de integração. Durante o descanso, o seu campo continua se reorganizando de forma eficiente. Mesmo que você não acompanhe conscientemente tudo o que está sendo dito, as frequências continuam sendo absorvidas e integradas. Você pode imaginar agora que cada sincronicidade futura reforça essa nova relação. Cada pequeno encaixe confirma que confiar funciona. Cada experiência de fluidez reforça que você está no caminho certo. Essa confirmação não precisa ser verbalizada. Ela se sente, e o que se sente se sustenta com mais facilidade. A lei da atração, aqui, atua como consequência natural da coerência. Você não precisa pensar nela. Ela acontece porque você está alinhado com o que deseja viver. O campo interno se torna compatível com experiências de abundância, e a realidade responde sem esforço excessivo. Permaneça nesse estado de confiança tranquila. Não há necessidade de acelerar. Não há necessidade de controlar. Tudo continua se organizando em camadas, de forma inteligente e silenciosa, enquanto você descansa, enquanto você solta, enquanto você permite. Neste ponto, algo muito importante começa a se estabilizar dentro de você, de maneira quase imperceptível, porém profunda. A permissão para receber sem tensão, receber sem aquela contração automática que por muito tempo acompanhou qualquer ideia de ganho, crescimento ou abundância. Essa permissão não é um pensamento, é um estado que se constrói quando o corpo aprende que não precisa se defender do futuro. Enquanto você continua ouvindo, o seu sistema interno começa a compreender que receber não é um risco, não é uma ameaça, não é algo que precisa ser compensado com sacrifício. Essa compreensão muda completamente a vibração que você emite. Um campo que sabe receber é um campo que se mantém aberto, e a abertura é o que permite que o fluxo se torne constante. Talvez você perceba que, em algum nível, sempre existiu a sensação de que algo poderia ser perdido logo após ser conquistado. Essa expectativa silenciosa gera uma tensão sutil, quase invisível, que interfere diretamente na capacidade de sustentar prosperidade. Esta noite, trabalha exatamente nesse ponto. Não para convencer sua mente, mas para ensinar ao seu corpo que é seguro permanecer com o que chega. Imagine agora que cada recurso que se aproxima encontra um espaço interno preparado para acolher. Não um espaço ansioso, mas um espaço calmo. Esse espaço não exige garantias absolutas. Ele confia no próprio equilíbrio. Quando o dinheiro encontra esse tipo de campo, ele tende a circular de forma mais saudável, mais estável, mais contínua. Enquanto sua respiração segue tranquila, você pode sentir que o descanso interno se aprofunda. Esse descanso não é apenas físico, é um descanso emocional, um descanso da vigilância constante, um descanso da necessidade de antecipar problemas. Quando essa vigilância se dissolve, a energia se libera para criar, perceber e manifestar de forma mais fluida. Neste estado, a ideia de abundância deixa de ser algo distante ou idealizado. Ela se torna uma experiência sensorial.
uma sensação de apoio, uma sensação de que existe espaço para mais tranquilidade, mais clareza, mais possibilidades. Essa sensação passa a ser o novo ponto de referência do seu campo. Talvez você perceba que, ao relaxar, pensamentos mais claros começam a surgir espontaneamente. Não pensamentos forçados, mas ideias que parecem simples e naturais. Essas ideias carregam uma vibração diferente. Elas não nascem da urgência, elas nascem da clareza. E ideias que nascem da clareza tendem a gerar resultados mais consistentes. Se o sono se aprofundar agora, permita sem resistência. Dormir é uma forma profunda de receber. Durante o sono, o subconsciente se torna ainda mais receptivo a essas novas referências. Mesmo que você não acompanhe conscientemente cada palavra, o processo continua se desenrolando de forma eficiente e silenciosa. Você pode imaginar agora que essa nova relação com o dinheiro se consolida não como um evento isolado, mas como um padrão contínuo, um padrão que influencia escolhas, reações e percepções ao longo do tempo. Esse padrão não precisa ser reforçado constantemente. Ele se fortalece naturalmente à medida que você vive a partir dele. A lei da atração, neste ponto, atua como um reflexo direto desse estado interno. Não há esforço, não há expectativa tensa, há compatibilidade. O que chega encontra espaço. O que permanece encontra estabilidade. O que cresce encontra base. Permaneça nesse estado de descanso e abertura. Não há necessidade de entender tudo. O entendimento mais importante acontece no nível da sensação. E essa sensação de calma, permissão e confiança continua se aprofundando agora, enquanto você ouve, enquanto você dorme, enquanto tudo segue se organizando de forma inteligente dentro de você. Agora, algo começa a se acomodar de forma definitiva dentro de você. Uma sensação de segurança que não depende de circunstâncias externas imediatas. Essa segurança não precisa de garantias rígidas. Ela nasce do reconhecimento silencioso de que você pode lidar com o fluxo da vida de maneira mais consciente, mais presente e mais alinhada. Quando essa segurança se instala, a relação com o dinheiro encontra um novo eixo. Durante muito tempo, a instabilidade emocional esteve ligada à instabilidade financeira. Qualquer oscilação externa gerava uma reação interna intensa. Esta noite, trabalha exatamente nessa ligação. O seu campo aprende que emoções podem permanecer estáveis mesmo quando o mundo se movimenta. Essa estabilidade emocional cria um ambiente interno, onde o dinheiro pode circular sem gerar tensão constante. Enquanto você continua ouvindo, talvez perceba que sua mente já não se antecipa tanto aos cenários negativos. Pensamentos sobre perdas futuras perdem intensidade. Preocupações que antes surgiam automaticamente agora parecem mais distantes. Isso não significa descuido, significa equilíbrio, um equilíbrio que permite observar a realidade sem ser dominado por ela. Imagine agora que o seu campo interno se comporta como um espaço firme e acolhedor, um espaço que sustenta crescimento sem entrar em colapso. Esse espaço é construído a partir da repetição de estados internos mais calmos, mais confiantes, mais neutros em relação ao dinheiro. Cada vez que você permanece nesse estado, ele se fortalece. Você pode começar a perceber que a segurança verdadeira
não vem apenas de acumular recursos, mas de saber que você consegue se reorganizar quando necessário. Essa percepção muda completamente a vibração da sua relação com o dinheiro. O medo de perder diminui porque a confiança na própria capacidade de adaptação aumenta, e essa confiança é altamente magnética. Enquanto sua respiração se mantém tranquila, o corpo confirma essa nova referência. A musculatura relaxa, o ritmo interno desacelera, o sistema nervoso sai do modo de alerta e entra em um modo mais receptivo. Esse ajuste físico é essencial. Um corpo em estado de segurança permite que a mente encontre soluções com mais facilidade e que o fluxo financeiro se organize de forma mais inteligente. Talvez você perceba agora que a abundância não se trata apenas de ter mais, mas de sustentar melhor. Sustentar ganhos, sustentar escolhas, sustentar períodos de crescimento sem se auto-sabotar. Esta noite fortalece exatamente essa capacidade, a capacidade de permanecer estável enquanto o fluxo aumenta. Neste estado, a manifestação deixa de ser algo que você tenta controlar e passa a ser algo que você permite acompanhar. Você observa os movimentos da vida com mais clareza, age quando faz sentido, aguarda quando é necessário. Essa alternância natural cria continuidade. E continuidade é uma das formas mais sólidas de prosperidade. Se o sono se aprofundar agora, permita. Dormir é um sinal de integração profunda. Durante o sono, o subconsciente reforça essas novas conexões internas. Mesmo que você não se lembre conscientemente de tudo ao acordar, as mudanças continuam se refletindo em atitudes mais calmas, decisões mais claras e uma relação mais equilibrada com o dinheiro. Você pode imaginar que cada experiência futura reforça essa nova base. Cada situação bem resolvida aumenta a confiança. Cada momento de fluidez confirma que você está sustentando um novo padrão. Esse padrão não exige vigilância constante. Ele se mantém porque se tornou familiar ao seu sistema. A lei da atração aqui atua como consequência da estabilidade. Um campo estável atrai experiências que refletem estabilidade. Um campo seguro atrai recursos que podem permanecer. Essa é a lógica silenciosa que começa a operar de forma contínua agora. Permaneça nesse estado de segurança tranquila. Não há necessidade de prever tudo. Não há necessidade de controlar tudo. A base está sendo consolidada, e quando a base é sólida, o fluxo encontra caminhos duradouros para se expressar. Neste estágio do processo, algo muito sutil e ao mesmo tempo muito poderoso começa a acontecer dentro de você. A entrega consciente. Não uma entrega passiva, nem uma desistência, mas uma entrega madura, que nasce da confiança no próprio caminho. Essa entrega muda completamente a forma como o dinheiro, as oportunidades e as soluções encontram você. Quando não há resistência interna, a vida encontra espaço para se reorganizar com inteligência. Enquanto você continua ouvindo, talvez perceba que já não existe a mesma necessidade de acompanhar cada detalhe, de antecipar cada passo, de prever todos os resultados. Essa mudança não é descuido, é alinhamento. Um alinhamento que reconhece que existe um movimento maior em ação, organizando circunstâncias de forma mais ampla do que a mente consegue controlar. Você pode começar a sentir que a sua relação com o dinheiro se torna mais silenciosa, menos carregada de pensamentos repetitivos,
menos dominada por preocupações automáticas. Esse silêncio interno é extremamente fértil. É nele que as melhores soluções surgem. É nele que as decisões mais claras se formam. É nele que a manifestação encontra o caminho mais direto. Imagine agora que o seu campo interno funciona como um espaço bem ajustado, onde cada coisa encontra o seu lugar no tempo certo. Não há pressa, não há atraso. Há apenas um fluxo que se reorganiza continuamente de acordo com o seu estado interno. Quando você confia nesse ritmo, a ansiedade perde força, e quando a ansiedade perde força, a vibração se eleva de forma natural. Enquanto sua respiração permanece calma, o corpo confirma essa entrega. Não há tensão para segurar, não há rigidez para sustentar. Há apenas uma presença tranquila, disponível, receptiva. Esse estado envia um sinal muito claro para a vida. Você está pronto para permitir que as coisas fluam com mais facilidade. Talvez você perceba que, ao longo da vida, confundiu entrega com perda de controle. Esta noite, redefine esse conceito. Entrega aqui significa cooperação com o fluxo. Significa agir quando necessário e descansar quando possível. Significa confiar que você não precisa carregar tudo sozinho. Essa redefinição muda profundamente a relação com o dinheiro. Neste estado, a abundância começa a se manifestar não apenas como recursos financeiros, mas como clareza, oportunidades, encontros e decisões mais alinhadas. O dinheiro passa a ser apenas uma das formas visíveis dessa reorganização. E quando você deixa de colocá-lo como o único indicador de sucesso, ele tende a fluir com mais naturalidade. Se o sono se aprofundar agora, permita completamente. Dormir é um ato de confiança profunda. Durante o sono, o subconsciente integra essa entrega de forma ainda mais sólida. Mesmo que você não acompanhe conscientemente tudo o que está sendo dito, o processo continua se desenrolando de maneira eficiente e silenciosa. Você pode sentir agora uma sensação de fechamento interno, não como um fim, mas como uma consolidação, como se algo tivesse encontrado o seu lugar. Essa sensação é importante. Ela indica que o novo padrão está suficientemente integrado para continuar operando sem esforço consciente. A lei da atração, neste ponto, atua como reflexo direto dessa entrega. Quando você não interfere com ansiedade, o fluxo encontra caminhos mais claros. Quando você confia, as soluções se organizam. Quando você solta, o campo se expande. Permaneça nesse estado de confiança tranquila. Não há necessidade de concluir nada agora. O que precisava ser ajustado já começou a se reorganizar. E essa reorganização continua além deste momento, além desta noite, além do que você pode perceber conscientemente. Agora, tudo o que foi ajustado ao longo deste percurso começa a se integrar de maneira silenciosa, quase invisível. Não há necessidade de reforçar, revisar ou repetir conscientemente. O seu campo interno já reconhece esse novo estado como algo possível, seguro e familiar. E quando algo se torna familiar, ele passa a operar de forma automática, sem esforço. Enquanto você continua ouvindo, talvez perceba que o dinheiro já não ocupa o mesmo espaço mental de antes. Ele não desaparece da sua consciência, mas perde o peso emocional. Essa neutralidade é um sinal claro de maturidade na relação. O dinheiro deixa de ser um problema constante ou um objetivo carregado de tensão.
e passa a ser parte do fluxo natural da vida. Você pode sentir que existe agora uma confiança mais profunda, menos dependente de circunstâncias imediatas. Essa confiança não precisa de provas constantes. Ela se sustenta na sensação interna de que você está mais alinhado com o seu próprio ritmo. E quando você respeita o próprio ritmo, a vida tende a responder com mais coerência. Imagine agora que tudo o que foi reorganizado permanece ativo mesmo quando você não pensa nisso. As decisões futuras começam a partir de um ponto mais calmo. As reações emocionais se tornam menos intensas. As escolhas financeiras passam a refletir mais clareza e menos impulso. Nada disso exige vigilância. É consequência do novo padrão. Enquanto sua respiração segue tranquila, o corpo confirma essa integração. Não há tensão residual pedindo atenção. Há uma sensação de assentamento, como se tudo estivesse encontrando o seu lugar interno. Essa sensação é importante porque indica que o sistema aceita essa nova relação como algo seguro e sustentável. Talvez você perceba que o futuro já não parece tão pesado quanto antes. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você se sente mais capaz de lidar com o que vier. Essa sensação de capacidade muda completamente a vibração da sua relação com o dinheiro. Quando você confia na própria capacidade de se reorganizar, o medo de faltar diminui drasticamente. Neste estado, a abundância se manifesta como continuidade, não apenas como eventos pontuais, mas como uma sensação de apoio constante. Essa continuidade é construída a partir da estabilidade interna que você está sustentando agora. Quanto mais esse estado se repete, mais ele se fortalece. Se o sono se aprofundar neste momento, permita sem resistência. Dormir é uma forma profunda de integração. Durante o descanso, o subconsciente consolida essas novas referências, tornando-as ainda mais naturais ao seu sistema. Mesmo que você não se lembre de tudo ao acordar, os efeitos continuam presentes. Você pode imaginar que esse novo padrão se mantém ativo nos dias seguintes, influenciando pequenas escolhas, pequenas percepções, pequenos gestos. São esses pequenos movimentos que constroem mudanças duradouras. Não há necessidade de grandes ações imediatas. A base já está sendo sustentada. A lei da atração aqui atua de forma contínua e silenciosa. Não há expectativa ansiosa, não há esforço excessivo, há apenas coerência. E a coerência cria resultados estáveis ao longo do tempo. Permaneça nesse estado de confiança profunda. Não há nada a concluir agora. Tudo o que precisava ser iniciado já começou a se mover. E esse movimento continua de forma natural, respeitando o seu ritmo, o seu tempo e o seu processo. Agora, tudo encontra um ritmo mais lento, mais suave, mais natural. Não há mais nada que precise ser compreendido, analisado ou ajustado conscientemente. O que foi tocado ao longo desta noite já está em movimento, atuando de forma silenciosa nas camadas mais profundas do seu campo interno. É como se um novo acordo tivesse sido firmado dentro de você, sem esforço, sem tensão, sem necessidade de confirmação externa. Neste momento, a sua relação com o dinheiro não precisa mais de definições rígidas. Ela passa a existir como um estado interno mais calmo, mais neutro, mais confiante. O dinheiro deixa de ser um ponto de conflito emocional e passa a ocupar um lugar mais natural na sua vida, um lugar de troca,
de circulação, de apoio ao seu caminho. Essa mudança não é barulhenta. Ela é silenciosa, estável e profundamente transformadora. Enquanto você continua ouvindo, seu corpo reconhece que pode descansar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Descansar da vigilância constante. Descansar da antecipação de problemas. Descansar da necessidade de controlar tudo. Esse descanso é essencial. Um campo descansado manifesta com mais clareza. Um campo em paz se torna mais receptivo ao fluxo da vida. Você pode sentir agora que não existe mais urgência. O futuro não precisa ser resolvido neste instante. O passado não precisa ser revisitado. O presente é suficiente. E é exatamente no presente que a reorganização acontece. Cada respiração reforça esse estado de calma. Cada pausa permite que o novo padrão se acomode ainda mais. Talvez você perceba que a ideia de prosperidade agora carrega menos peso e mais naturalidade. Ela não exige provas imediatas. Ela não pede garantias absolutas. Ela se constrói no tempo, a partir de escolhas mais alinhadas, decisões mais conscientes e uma relação mais saudável com o próprio valor. Tudo isso já começou a se instalar dentro de você. Se o sono já estiver presente, permita-se afundar ainda mais nesse descanso. Dormir agora é um gesto de confiança profunda. Enquanto você dorme, o subconsciente continua organizando, ajustando, integrando tudo o que foi trabalhado. Mesmo que você não perceba, mesmo que não se lembre, tudo continua em movimento. Você não precisa levar nada daqui como tarefa. Não há exercícios, não há obrigações. O que precisava ser iniciado já foi iniciado. O que precisava ser ajustado já começou a se reorganizar. A partir daqui, a vida segue fazendo a sua parte, respondendo ao novo estado que você sustenta internamente. Permaneça com essa sensação de calma, uma calma que não depende de circunstâncias externas, uma calma que nasce da confiança no próprio processo. Essa sensação se torna a base da sua nova relação com o dinheiro, com a abundância e com a vida como um todo. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Tudo encontra o seu lugar quando você permite. Gratidão.